Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor Jesus, a paz de Cristo e o amor de Maria estejam em nossos corações. Estamos na quinta-feira da Semana Santa, ano litúrgico B 2024. Nesta quinta-feira, celebra-se nas dioceses e arquidioceses, neste dia ou até este dia, a Missa da Unidade, onde o bispo preside a Eucaristia e os sacerdotes concelebram a Missa da Unidade. Neste dia, Jesus instituiu a Eucaristia primeiro e, junto com a Eucaristia, ele instituiu o sacerdócio, quando ele toma o pão e o vinho, abençoa e o distribui, e dizendo que é o seu corpo e o seu sangue, ele está instituindo o sacramento da Eucaristia. E no final, quando ele diz, fazei isto em memória de mim, ele está instituindo o sacerdócio ministerial. Ele está autorizando os apóstolos a fazê-lo para sempre. E os apóstolos começaram a chamar outros e deram o nome de presbíteros, que nós chamamos popularmente na nossa língua de padre, pai. Pois bem, ouçamos o Santo Evangelho para este dia. João 13, versículos 1 a 15. Nós estamos, portanto, com a missa do lava-pés, que é a missa que realiza nas paróquias. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, o filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou a toalha e a amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu não me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava-me não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos, compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, dei-vos o exemplo, para que
façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Meus irmãos e irmãs, como eu disse, hoje Jesus institui o sacerdócio, a Eucaristia, mas não só o sacerdócio e a Eucaristia. O sacerdócio e a Eucaristia são instituídos sob o amor fraterno. Ninguém tem maior amor do que aquele que ama, que dá a vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida não apenas pelos seus amigos, mas também pelos seus inimigos. Eu diria, principalmente pelos seus inimigos, buscando a salvação, a conversão. E ele continua hoje. Cada vez que nós pecamos, não estamos sendo amigos de Jesus, mas inimigos. E ele espera a nossa conversão. Quaresma, tempo de conversão, terminamos. Páscoa, tempo de celebrar a conversão à vida. Pois bem, era próxima a festa da Páscoa dos judeus, e Jesus, preparando a Páscoa, não a dos judeus mais, que estavam começando a preparar, ele prepara a Páscoa eterna, a Páscoa da nova e eterna aliança, sabendo que o Pai tudo tinha colocado em suas mãos, diz o versículo 13 de hoje, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou da mesa, estava na mesa e começou a lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés, naquele tempo, era coisa para o servo, pessoa humilde. Jesus se faz servo, humilde, e lava os pés dos discípulos. Pedro pulou fora, mas Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Pedro se abre, lava todo o corpo, Senhor. Não precisa, Pedro. Quem lavou os pés já está limpo, mas dentre vós tem alguém que não está limpo. Jesus falava de Judas, é claro, mas Judas é todo aquele que traz Jesus. Muitas vezes cada um de nós somos Judas na nossa vida, traindo o nosso irmão, não amando o nosso próximo. Não amando-o, não estamos amando também Jesus. Pois bem, Jesus lavou os pés, voltou à mesa e disse para eles: compreendeis o que acabo de fazer? E disse para eles: assim como eu fiz, façais vós uns aos outros. Sejamos, pois, servidores. O seguidor de Jesus é aquele que serve também os seus irmãos e irmãs, como Jesus serviu. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Meus irmãos e irmãs, nós possamos a cada dia renovar a nossa fé. Fé que é também ação na missão, no seguimento de Jesus, para que Jesus seja mais conhecido e mais amado. Não pelos nossos belos discursos, se é que alguém tem belo discurso, mas que tenhamos obras, testemunho de amor, como Jesus teve. A vida toda viveu para servir e teve preferência por aqueles excluídos, não porque eram mais santos ou mais bons, mas porque eles mais mereciam, porque eram excluídos. E nos chama a não excluir e também a não nos sentirmos excluídos, mas com Jesus a nos tornarmos servidores. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E um feliz Tríduo Pascual para nós. Amém.